Todo mundo fala que a taxa de juros no Brasil atrapalha o empreendedorismo, o crescimento das empresas. Na internet, muita gente aqui vive dizendo isso aí, que é uma sabotagem do Brasil. Então a taxa de juros ela é demonizada como se fosse algo que os bancos manipulassem para dificultar o crescimento do país enquanto eles ganham. Só que na prática as coisas não funcionam dessa forma, porque o banco ele não manda no país, né? Ele pode tentar influenciar, mas ele não manda. Né? O que esses especialistas, esses economistas aí, todos de uma escola econômica fracassada, né? Que é ensinada aqui no Brasil, nas universidades, né? E até porque falta raciocínio para eles, né? Porque eles são fracos no pensamento, né? Eles não raciocinam muito, né? Estão sempre dando palestra em podcast aí. Só que eles não entendem o mundo real, a vida real, porque eles nunca empreenderam, eles são playboys de diploma, né, de universidade. A verdade, pessoal, é o seguinte, quando a gente fala em aumento de taxa de juros no Brasil, queda de taxa de juros, num país como o Brasil, que tem essa dinâmica de escassez de capital e abundância de mão de obra. E olha, eu não tirei essa afirmação da minha cabeça. Quem afirma isso é o professor Mauro Halford, que é pós-doutorado em economia pelo Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Então, a dinâmica econômica do Brasil tende à financiarização. Nesse caso, sempre o trabalho terá uma valorização abaixo do esperado. E nesse caso, a taxa de juros sempre vai pressionar o trabalho real, causando uma maior dificuldade no empreendedorismo e não apenas isso, nas relações de trabalho. Porque um trabalhador que não consegue ganhar o suficiente para se sentir contente vai trabalhar desmotivado. E olha, quando vem uma crise, essas pessoas são demitidas. Essa demissão vai causar na pessoa um desânimo muito grande e uma inconformidade, uma infelicidade com o próprio país. E é isso que o Brasil faz. Aliás, o Brasil que já tem enviado para os Estados Unidos, sei lá, mais de 5 milhões de pessoas, né, que foram para os Estados Unidos nos últimos, sei lá, 20 anos. Né? Brasileiros que atravessaram lá a fronteira do México antes de existir aquele muro, né? Porque agora tem que pular o muro ou passar por regiões lá que não tem cercado. O Brasil continua exportando brasileiros para os Estados Unidos que fogem para lá desesperadamente para empreender, porque o brasileiro lá começa trabalhando na mão de obra, na construção civil, na limpeza, mas muitos desses brasileiros já foram empreendedores no Brasil e o sonho deles é empreender. E muitos acabam empreendendo, né? Muitos brasileiros acabam se tornando empreendedores nos Estados Unidos. Nesse caso, o que a gente pode analisar é que o Brasil está exportando os seus melhores cérebros, que são os cérebros empreendedores, aqueles que já têm essa predisposição a se colocar no risco, pessoas que estão dando a vida por um negócio, por um sonho que elas têm. Essas pessoas estão sendo expulsas do Brasil. E a taxa de juros, nesse caso, é um retrato, como disse o professor Mauro, é um retrato da falta de capital no Brasil. E a falta de capital do Brasil tem a ver com uma série de fatores, inclusive cultural, né? Porque esses países, como os Estados Unidos, como a gente pode analisar na obra do Max Weber, os países de origem protestante tiveram uma cultura do trabalho desde o início, coisa que os países católicos não tiveram. Né? Então, existe um background cultural, religioso aí, que acabou originando a riqueza dessas nações. Então, ao contrário do que os bobos da corte, da internet falam, a taxa de juros não é uma manipulação para roubar os pobres ou tirar a capacidade de investimento do país, mas ela é o reflexo natural da falta de produtividade real do país. Ou seja, o país não produz aquilo que as pessoas querem comprar. O mundo, né? Hoje as pessoas são o mundo inteiro, porque a economia é internacionalizada. O Brasil não consegue se inserir no mercado made in, né? Não consegue ter relevância. Não existe um produto brasileiro que hoje é cara no mundo inteiro, que é reconhecível. Né? As pessoas pensam, produto tal Brasil. Não existe isso. E tudo isso é resultado das escolhas que o Brasil fez
inclusive a escolha de apostar tanto dinheiro no agronegócio. Porque o agronegócio, apesar de trazer muitos dólares para o Brasil, ele não se trata de um produto acabado. O agronegócio, ele não é uma manufatura. O agronegócio não é nem um produto do agro. O agronegócio do Brasil trabalha com exportação de produtos in natura. Então, como a soja. Nesse caso, o país está investindo muito para trazer dólares, mas não está produzindo produtos que façam que ele suba mais rápido nessa, digamos, escada de países que têm relevância no mundo. E nesse caso, a financiarização é um reflexo natural, né, que os economistas não conseguem aceitar. Porque o discurso fácil desse pessoal é o seguinte: quando a taxa de juros cai, as empresas vão melhorar. Só que na verdade não acontece isso. Porque existe uma variável aí que é o aumento dos gastos do governo. Então, não adianta a taxa de juros cair e os gastos do governo aumentar, e não adianta a taxa de juros subir e o gasto do governo aumentar. O cenário correto é a taxa de juros subir e os gastos do governo cair, né, de forma exponencial. Ou seja, nós estamos falando aí da privatização de todas as estatais, né? Aí sim nós conseguimos dar um fôlego a mais para o nosso país, né? E como eu já dei o exemplo aqui da Guiana, né, um país que exatamente fez isso, um país que não se endivida através dos gastos do governo e de estatais, um país onde a produção do petróleo é o que puxa a economia e não existe nenhuma estatal ou governo gastando a ponto de endividar o país. Nesse caso, a taxa de juros pode ser baixa. E detalhe, nós estamos falando aqui de uma situação onde um país tão pequeno, daqui a pouco pode ter mais investidores e uma bolsa de valor até maior do que o do Brasil. É inacreditável como o Brasil fez as piores escolhas. A taxa de juros alta para conter os gastos do governo e a diminuição dos gastos do governo, principalmente através de privatização, é o que um governo do Brasil vai ter que fazer no futuro. Porque enquanto a gente viver essa onda de populismo que nós estamos vendo hoje, isso não vai acontecer. Nesse caso, quem vai pagar a conta é o pobre, porque os políticos estão dizendo que se baixar a taxa de juros, todo mundo vai crescer. Só que isso é mentira. Isso é mentira, porque existe uma escassez de dinheiro disponível no mercado. E no Brasil, onde tudo é caro, é óbvio que um banqueiro não vai querer emprestar dinheiro para pobre. Essa é a grande farsa e ilusão desses doutores nacionalistas, né, e economistas e especialistas e pós-doutorados de universidade do Brasil aqui na internet. Eles são, na verdade, nacionalistas, getulistas, só que a verdade, a realidade do mundo econômico é totalmente diferente, né? O pobre sofre quando a taxa de juros cai e o pobre sofre quando a taxa de juros sobe. As empresas são destruídas nos mesmos cenários. Bom, eu acho que eu pude explicar de forma bem clara a questão da dinâmica e essa novela, esse drama da taxa de juros, que é uma coisa bem diferente do que se fala aí na internet, os especialistas, né? Existe toda uma explicação mais profunda, né? E uma análise mais profunda sobre essa situação que não vai mudar com uma canetada ou com um faconaço ou com um faconaço de corte de juros fácil, que a gente já viu que pode causar um problema maior ainda. E é claro, quando corta a taxa de juros de forma artificial, o dólar também tende a subir. Então, gostou desse vídeo? Eu acho que eu trouxe uma explicação bem interessante e diferenciada sobre esse assunto da taxa de juros da economia do Brasil. Se inscreve no canal para não perder nenhum assunto importante sobre política, geoeconomia. Vou falar das eleições também aqui. Te vejo no próximo vídeo, então. Até mais. Tchau.